Seja bem-vindo, veterinário, a mais um episódio da Engenharia Reversa dos Exames Laboratoriais. E nesse episódio aqui, eu quero te chamar muita atenção em relação àqueles detalhes que a gente acaba encontrando durante um hemograma que podem ser ignorados por um veterinário mais desavisado. Mas você que está aqui no Interpreta Vet, com certeza não vai dar essa bobeira e colocar o seu paciente em risco desnecessariamente. Esse é o episódio que a gente fala sobre a eritrocitose que foi causada por cardiopatia e, na verdade, nem havia essa suspeita num primeiro momento, desde o momento em que o responsável levou esse animal para uma avaliação veterinária. Então, tema de hoje é eritrocitose causada por cardiopatia e te lembrando que se você não segue Interpreta Vet, você corre riscos desnecessários, beleza? Então vamos começar esse episódio 10 mostrando como é que foi esse caso, né? Era uma fêmea de 11 anos, uma Dachshund, responsável procurou o veterinário para a limpeza periodontal, ou seja, apenas isso estava chamando a atenção do responsável, né? E parecia que era mais um caso, só mais um daqueles que você marca uma limpeza periodontal, dá tudo certo, você libera o animal e etc, fica todo mundo feliz, né? E principalmente que no exame físico, esse animal apresentou uma normotermia, bom score corporal, e aí foi solicitado um hemograma pré-cirúrgico, né? Aquele exame básico para você, né, só ter aquele respaldo laboratorial para você poder executar um procedimento que eventualmente vai precisar de uma anestesia, e aí eventualmente é importante você se lembrar que alguns detalhes podem fazer a diferença no teu atendimento. Então vamos dar prosseguimento aqui para ver o que aconteceu. O hemograma do paciente foi exatamente esse aqui. Se você olhar, você vai ver que tirando a eritrocitose, né, um hematócrito aqui de 62, onde você tem o valor máximo 55, né, não há mais nenhuma outra evidência de alteração laboratorial. Plaquetometria ok, proteína plasmática ok, né, leucometria global, tudo certinho, tá? Não apresentando nenhuma alteração laboratorial, com exceção da eritrocitose. E aqui é que mora um grande problema. A partir do momento que você vê isso, você pensa, cara, eu não vou cancelar uma cirurgia, não vou cancelar uma limpeza, porque o hematócrito deu um pouquinho acima do animal, né? Então, você imagina, o proprietário, o responsável pelo animal, cria expectativas de que aquilo vai ser um processo rápido e etc, de praxe, né? E, no entanto, ao pegarmos esse valor aqui, precisávamos esclarecer qual era a causa da eritrocitose. Por quê? A gente precisa entender. Porque no caso, por exemplo, vamos supor o animal está desidratado. Tudo bem, a gente esperaria fatalmente, deixa eu só acertar a câmera aqui, a gente esperaria sim, né, uma desidratação, um hematócrito um pouquinho mais elevado por conta da hemoconcentração, mas a gente esperaria também uma proteína plasmática mais concentrada também, né? Não foi o caso e o animal estava normal, não havia nenhum sinal de desidratação, enfim, né? Ele nem entrou na clínica por um problema, ele só queria uma limpeza periodontal, beleza? Então perceba que realmente a única alteração desse hemograma, desse paciente, foi uma eritrocitose. E aí eu penso, né, que, é apenas uma eritrocitose, vamos dar prosseguimento, porque tem mais a paciente para atender, né? Então eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Só que, na verdade, isso chamou a atenção, né? Ainda mais um paciente de 11 anos, sem nenhum histórico, a gente tem que investigar. E aí, né, eu te pergunto, você liberaria esse paciente para anestesia ou não? Né? Dentro da engenharia reversa, você já sabe qual é o diagnóstico do paciente, mas pense que se isso chegasse para você e você simplesmente desse o aval ou simplesmente ignorasse a eritrocitose, a gente poderia ter um desfecho um pouco mais complicado desse caso e colocando, inclusive, a sua reputação, o seu bem-estar, né, e a própria vida do paciente,
né? Eu vou te mostrar que a partir do momento que encontramos essa eritrocitose, entramos em contato com um clínico responsável e falamos, olha só, temos um alerta, né? Pode ser nada, mas pode ser uma coisa, pode ser algo que realmente vá complicar o que você estava pretendendo, né, que vai anestesiar e etc. Então, antes de fazer uma limpeza periodontal, seria mais interessante tentar investigar essa causa de eritrocitose, né? E aí a gente pensa que a eritrocitose, ela tem algumas causas, né? Desde eritrocitoses relativas, como a gente pode exemplificar a desidratação, a contração esplênica frente à adrenalina, né? Animal super calmo, não demonstrou nenhum estresse agudo, né? E aí a gente parte para as eritrocitoses absolutas, que é aquela que há aumento da produção de eritrócito por algum motivo, né? O animal não está anêmico, então por que teria o aumento, né, da produção de eritrócitos? E aí foi conversado, dentre as possibilidades, né, que antes de você liberar esse animal para uma anestesia, é interessante realmente, pela segurança de todos, pelo menos um eletro para a gente identificar aí, né, se existe uma cardiopatia, porque a gente sabe que a cardiopatia pode aumentar o hematócrito. Ué, João, por que a cardiopatia pode aumentar o hematócrito? Calma que eu vou te explicar isso depois, tá? O fato é que no eletrocardiograma já apresentou ali uma sobrecarga biatrial. E aí, esse animal obviamente não foi, né, não foi realizado o procedimento de limpeza, e sim um ecocardiograma, né? Eu escrevi errado aqui, é ecocardiograma, tá? Desse ecocardiograma, nós temos aqui duas evidências, né, de insuficiência cardíaca, né, uma degeneração de válvula mitral e insuficiência moderada a importante em átrio esquerdo. Então perceba que praticamente esse animal era uma bomba relógio. Por quê? Né? Naquela anestesia que você acha que não vai acontecer nada, você pode ter um problema sério, até perdendo o animal por uma questão, né, de não ter investigado um pouquinho melhor aquela eritrocitose. Olha como é que são camadas mais fundas a partir de uma única alteração de hemograma que poderia tranquilamente ser ignorada, né? Então, voltando aqui de novo, fez um eletrocardiograma e aqui, pessoal, um ecocardiograma. Seu amigo João Baquista escreveu errado, tá bom? Então, só para te deixar a par do que foi feito, né? E aí eu vou te explicar o porquê do aumento de hemácia, do hematócrito, né? Quando você tem uma insuficiência cardíaca. É o seguinte, colega veterinário, as células, todas elas precisam de oxigênio, você sabe muito disso, sabe muito bem, né? E existe um órgão em especial que, ao sentir essa má perfusão causada pela insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca vai ter problema para quê? Para bombear o sangue para os tecidos. Esses tecidos vão sofrer o que a gente chama de hipóxia tecidual. E existe lá no rim, as células peritubulares, enfim, né? Elas vão sentir essa hipóxia e a partir dessa sensação de hipóxia vão começar a provocar mudanças, né, dentro da célula com o objetivo de produzir mais eritropoetina. Por quê? O rim, ele não está muito preocupado se o animal está anêmico ou não. O rim só sente a hipóxia. E a hipóxia é o gatilho para a produção de eritropoetina. E aí, o rim sentiu hipóxia devido à má perfusão, produziu, né, mais eritropoetina, como você está vendo aqui, e essa eritropoetina vai à medula óssea estimular a produção de novos eritrócitos, né? Para quê? Para tentar compensar essa hipóxia. É um mecanismo que ocorre. A gente chama essa eritrocitose de eritrocitose absoluta secundária apropriada. Por que absoluta? Porque houve produção de mais eritrócito, não foi algo relativo. E secundária que a hipóxia, a insuficiência cardíaca. E apropriada por quê? Porque o animal realmente estava apresentando uma hipóxia, né? Mas não pela diminuição do número de hemácias, e sim pela má perfusão tecidual. E isso deu gatilho para que as células renais produzissem mais eritropoetina,
tentando compensar essa hipóxia. Então, é importante você contextualizar, né, correlacionar os achados laboratoriais com aquilo que você teoriza. Né? Então, isso aqui não é só um monte de coisa para encher o saco, para encher linguiça, não. Assim como na doença cardíaca, você pode ter doenças respiratórias ou hemoglobinopatias que vão produzir um estado de hipóxia no paciente e vai ter o mesmo efeito, né? Aumento de eritropoetina. Então, animais com comprometimento respiratório vão sofrer a mesma coisa, né? Menos absorção de oxigênio, hipoxemia, hipóxia tecidual e produção de mais eritropoetina. Então, a eritrocitose absoluta secundária, ela pode ser explicada nesse caso, né? E com certeza esse animal não foi submetido a uma anestesia, né, porque antes da limpeza periodontal, com certeza havia algo a ser considerado e tratado antes, né, que era o caso da cardiopatia. Então, evitou-se aqui uma perda desnecessária, né? A gente não sabe se esse animal ia sobreviver ou não, né? Mas já contando, né, que ele tinha uma insuficiência cardíaca, imagina o problema se esse animal vai a óbito, depois faz uma necrópsia e vê que ele não tinha a mínima condição de ser submetido a uma anestesia. Então, para a questão processual também, é importante você saber que você lida com isso diariamente, você é o responsável pelo animal e você deveria ter interpretado isso de forma adequada. Beleza? Então, só para você entender, esse aqui foi o caso do nosso colega Alexandre e só para vocês verem aí como é que foi exatamente o caso que aconteceu. Meu nome é Alexandre, eu sou médico veterinário da Espera Animal Center. Nós atendemos uma fêmea de Dachshund que veio praticamente só para fazer avaliação para cartarectomia. E como a gente sempre pede exames pré-operatórios, esses exames pré-operatórios evidenciaram apenas uma eritrocitose, então um aumento do número de eritrócitos. E nesse momento, o Dr. João do Labin já aconselhou nós realizarmos um eletrocardiograma por conta da anestesia que ela ia necessário para fazer a cartarectomia, e no eletrocardiograma já evidenciou uma sobrecarga biatrial, e essa cadeirinha acabou sendo encaminhada para realizar o ecocardiograma, né? Nós, a princípio, abortamos a possibilidade dela operar antes sem fazer esse ecocardiograma, e no ecocardiograma evidenciou realmente essa alteração cardíaca importante. Ela tinha uma degeneração de válvula mitral e uma insuficiência cardíaca importante. A princípio, sem importância, né? Apenas uma eritrocitose, os exames outros todos normais, e através desse exame pré-operatório a gente conseguiu evitar, né, um possível acidente anestésico, cirúrgico, e preparar esse animalzinho primeiro para ele se recuperar, estabilizar o quadro da degeneração valvular cardíaca, e aí assim realizar uma cirurgia, uma anestesia com maior segurança. Então, pessoal, vocês viram aí que realmente é importante você levar em consideração os pequenos detalhes da nossa rotina. Então, os pontos chaves desse episódio da engenharia reversa dos exames laboratoriais é você justamente se atentar aos detalhes do hemograma. Porque às vezes você está preocupado com anemia, você está preocupado com trombocitopenia, com linfopenia, só que aí quando chega um resultado que é para você inesperado, acaba que você, às vezes, né, por uma tendência, você acaba ignorando. E esse comportamento pode levar a complicações seríssimas, né? Mais do que esse exemplo eu não consigo te dar, né? Então, atenção aos detalhes do hemograma. Você não libera um paciente até entender tudo que tem para dizer esse hemograma. Então, a simples eritrocitose, no caso, foi realmente o achado desse hemograma e que, de forma alguma, foi ignorado, né? Que poderia tranquilamente ter sido ignorado. Já que o animal não está anêmico, pelo menos ele está com eritrocitose, está um pouquinho melhor. Não, a eritrocitose geralmente é uma consequência de algo que está por trás e é exatamente isso que a gente tem que correr atrás. Beleza? Então, a importância em teorizar os achados laboratoriais, né? Uma DASH de 11 anos, né, com uma eritrocitose, ou seja, tem alguma coisa que parece não estar funcionando muito bem e estimulando a produção de mais eritropoetina, né? E o que eu digo, correr risco faz parte da medicina veterinária, mas minimizá-los é
a nossa obrigação, né? E como é que você faz isso? No dia a dia, na rotina, entendendo o que tu está fazendo diante daqueles exames laboratoriais, e eu estou aqui para isso, para te ajudar, para te deixar mais seguro, mais confiante na hora de interpretar os exames dos seus pacientes. E esse, então, foi o nosso episódio da Engenharia Reversa, falando sobre eritrocitose, e eu espero que você tenha gostado e que você possa, então, a partir de agora, implementar imediatamente para a tua rotina ficar mais assertiva. Combinado? Então, até o próximo episódio, colega veterinário.